Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de pulmão. Estimativas de câncer de traqueia, brônquio e pulmão apontam mais de 32 mil novos casos por ano até 2025, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. A doença é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a cirurgiã torácica Mariana Canevari de Oliveira. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu agradeço o convite para falar desse tema tão importante. É um tema que a gente precisa que a população fique ciente, né? E que toda a sociedade se mobilize também, né? Com certeza, doutora. Para a gente começar, então, acho importante a gente explicar de uma maneira geral o que é o câncer de pulmão. Tá. O câncer de pulmão, como qualquer outro câncer, ele advém de uma alteração na divisão celular, né? Então, as nossas células, elas estão se dividindo, todas as nossas células, elas se dividem periodicamente, né? Inclusive do pulmão. Então, existe uma alteração nessa divisão que faz com que uma célula errada se prolifere, né? Então, é uma célula que o corpo não conseguiu combater, uma célula errada. E ela vai se dividindo e causando prejuízo ao paciente, ao órgão, tá? Então, o câncer de pulmão, ele é uma área, um nódulo ou mesmo uma alteração de tecido dentro do pulmão que vai aumentando de acordo com o crescimento celular, né? Então, ele mostra que existem fatores que foram contribuintes na divisão celular errada, né? Então, por exemplo, o 90%, né, dos pacientes ainda hoje, entre 80% e 90%, são fumantes, né, ou ex-fumantes, tá? Então, isso mostra que o cigarro, ele fez uma mutação celular, ele fez alterações genéticas que propiciaram isso, né? Esse é só um exemplo. Doutora Mariana, você falou aí do tabagismo, né, que seria aí o principal fator de risco. Isso inclui também os cigarros eletrônicos, que eles estão, né, muito em alta, principalmente entre os jovens. Uhum. Com certeza, viu? Hoje a gente já tem estudos comprovando que os cigarros eletrônicos eles têm várias substâncias carcinogênicas, né? Tanto quanto o tabaco, tá? Que podem propiciar, né, a formação tanto de câncer quanto de outras doenças inflamatórias do pulmão, né? E é uma preocupação de todas as sociedades mobilizadas, né? No câncer de pulmão, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, a Sociedade Brasileira de Oncologia, né? Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, porque, como você falou, vem crescendo, né? Então a gente vê o que os jovens eles estão aumentando o consumo, na sociedade vem se aumentando o consumo mesmo com a proibição, né? Então é realmente algo que nos preocupa muito, porque tem associação. Quando o cigarro eletrônico foi iniciado, digamos assim, né, lá no começo da década, em 2000, né, no início de 2000, a gente achava, e muitos estudos mostravam, um grande benefício para ajudar a parar de fumar, né, então ele foi muito aceito no início, né, mas hoje a gente tem visto que muitos pacientes retornam ao tabagismo convencional, mesmo tentando parar com o cigarro eletrônico, com os dispositivos eletrônicos para fumar, e alguns mantêm o hábito duplo, né, que é o mais prejudicial, que é usar o vape e fumar o cigarro convencional, né? Então, de fato, é algo que nos preocupa. Doutora, agora as pessoas que não fumam, nunca fumaram e desenvolvem o câncer de pulmão, qual que é a explicação para isso? Ela está na genética? Grande parte sim, tá? Alguns mecanismos a gente já entende, outros ainda não, infelizmente, né? Então, como eu falei, de 80 a 90% tem associação com a exposição ao tabaco, né? E nisso a gente coloca tanto quem fuma quanto quem também fuma passivamente, digamos assim, quem está próximo frequentemente, tá? E aí esses 10 a 20%, eles estão associados a outras causas, tá? A gente ainda não sabe quanto dessas causas podem ter a ver com fatores ambientais, como, por exemplo, a poluição, tá? Que é um fator bastante importante, a gente já sabe por dados chineses, por exemplo, tá? E até dados brasileiros. Então, nós temos uma associação com a poluição, nós temos associação com mutações genéticas,
Então, cada vez mais tem se estudado isso e a gente tem sabido, por exemplo, mulheres na faixa de 40 a 60 anos de descendência asiática, né? A gente sabe que elas têm uma predisposição maior a câncer de pulmão, tá? Com mutação, né? Então, desses 10 a 20%, a gente está realmente abarcando várias condições, né, diferentes e que algumas não são preveníveis, né? Então, por exemplo, o tabagismo é um fator prevenível, o resto nem tanto. A poluição, claro que é um fator ambiental que ajudaria, mas ainda falta muito, né? Já avançamos muito nos últimos 20 anos, mas ainda falta muita compreensão que talvez traga um olhar até de maior esperança, né, aos pacientes, como tem trazido nos últimos 20 anos, né? Quando a gente fala hoje em câncer de pulmão, a gente não está falando mais da mesma doença que a gente falava há 20 anos, né? Tanto em sobrevida, em expectativa de cura, em tratamentos, tudo isso. Doutora Mariana, você tocou num ponto que é a minha próxima pergunta, né? Que é sobre a poluição do ar. Essa poeira que a gente está vendo, né, no céu, mais aquelas cinzas, né, que consequência das queimadas que não param, né? Principalmente aqui também no estado de São Paulo. Isso pode ser um fator de risco? A gente pode aí depois desenvolver um câncer de pulmão por conta desse ar, né, muito poluído? Sim, com certeza. Nós ainda não temos estatísticas de incidência no Brasil de câncer associado à poluição, câncer de pulmão, mas no mundo nós temos estudos já bastante importantes e bastante sólidos, né? Como eu disse, por exemplo, os chineses, tá? Então, a China, que já vem até combatendo a poluição até melhor que a gente por conta de inúmeras doenças, né? Eles já têm dados sólidos. Então, cidades mais poluídas têm até incidência maior de câncer de pulmão e já tem até hospitais voltados à saúde pulmonar. Né? Então, de fato, é uma expectativa, né? Então, pacientes que são, pessoas que são expostas à poluição por muitos anos, eles têm uma incidência também por conta dessa mutação que eu expliquei que acontece, né? Dessa alteração genética na célula. Tudo que a gente inala, o corpo, eu sempre falo isso para os pacientes, o corpo tem que lidar de alguma forma com o que foi inalado, seja poeira, seja partícula, seja vírus, qualquer coisa, o corpo precisa lidar com aquilo. E a poluição está dentro desses fatores que causam mutações. Tá? Então, de fato, nós sabemos que pacientes que moram em grandes cidades com uma poluição mais aumentada, nós temos maior risco com certeza, tá? O que a gente ainda não sabe é como triar esses pacientes, tá? Porque a gente já tem triagem, igual a gente tem a mamografia, por exemplo, nós já temos formas de prevenção, né, de triagem de câncer de pulmão precoce, né? O que a gente não sabe é como esses pacientes que são expostos à poluição, à queimada, e até existem estudos interessantes sobre situações de guerra, né, com bombas, tudo, também associado a câncer de pulmão, a gente não sabe como triar esses pacientes ainda, né? Então, ainda é muito particular a forma como a gente tria isso. Até porque, doutora, a qualidade do ar da cidade de São Paulo é a pior do mundo, né? Segundo um levantamento de uma agência suíça, né? Ontem bateu o recorde e hoje novamente. Então, a gente vê que é uma situação bem crítica, né? Sim, e não só em relação ao câncer de pulmão, essa situação preocupa a gente, tá? Então, quem trabalha com saúde pulmonar, quando nós vemos esse tipo de notícia e sentimos, né, no ar, a gente fica muito preocupado porque os hospitais voltam a lotar. Tá, então, por exemplo, para as crianças, né, asmáticas, idosos, asmáticos, DPOCs, né, enfisema, esses pacientes exacerbam suas doenças, né? Então, quando a gente está falando em poluição, em redução de umidade ou aumento de partículas no ar, a gente está falando de pacientes indo mais ao hospital, né? E a gente sabe que, por exemplo, quando a gente inflama o pulmão, alguns pacientes, uma porcentagem até importante, vai desenvolver, por exemplo, infecção, que é a pneumonia, né? E aí a pneumonia tem sua mortalidade também, né? Então, quando a gente está falando em poluição, não é só, né, a secura, o cheiro ruim, né, o desconforto respiratório, não é. A gente também está falando de mortalidade, né, e a longo prazo, mortalidade de câncer de pulmão, porque a gente estima que hoje o que a gente vai ter de exposição vai causar um dano perceptível em 40, 50 anos, né, então o que a gente está respirando hoje vai ter sua consequência aguda, mas também sua consequência crônica. Doutora, acho que agora é importante a gente falar então sobre a prevenção, né? Quais são as orientações para que as pessoas que estão em casa acompanhando o programa, elas possam se prevenir desse tipo de câncer?
certo? O principal mecanismo é parar de fumar, né? Então, é a cessação ao tabagismo, né? Então, quem fuma, seja cigarro convencional, cigarro feito, né, ou de palha, seja dispositivos eletrônicos, qualquer coisa, é tentar cessar o tabagismo, né? Porque é a principal medida que a gente sabe que reduziu a mortalidade no mundo do câncer de pulmão, além das tecnologias, né? Então, procurar um serviço de saúde. Em quem já parou, né? Então a gente tem os hábitos de vida saudáveis, que a gente sabe que previnem todos os tipos de câncer, então combate à obesidade, exercício físico, alimentação saudável, tudo isso também previne qualquer tipo de câncer, tá? E existe a triagem do câncer de pulmão, né? Que são as medidas preventivas. Que até um projeto de lei passou agora no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, e ele institui a realização de tomografia de baixa dose, né? Como é que é isso? Então, pacientes entre 50 e 80 anos que ou fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos, e a gente tem uma forma de calcular o quanto o paciente fumou, né? Mas a gente fala carga tabágica de 20 anos maço. Então, se o paciente ele tem essa quantidade, o médico calcula, ele deve realizar tomografia de baixa dose, tomografia de tórax anual, tá? E o que visa isso, né? Visa a gente diagnosticar precocemente o câncer de pulmão, tá? Então, o câncer de pulmão, eu costumo falar quando os pacientes me perguntam, ele não dá sintoma, né? Ele só dá sintoma em estágio avançado, né? Quando ele dá falta de ar, quando ele sangra, né? Então, ele não costuma dar sintoma inicial. Então, por isso é importante essa triagem, tá? Então, a gente diagnosticando inicialmente, a gente tem uma gama de possibilidades de tratamento, né? Quando a gente diagnostica em fase mais avançada, isso limita muito o nosso tratamento, né? Então, existe chance de cura em estágio inicial que não é desprezível, é uma chance de cura importante, né? Então, como eu falei, antigamente a gente não pensava, a gente nem falava em cura para câncer de pulmão, tá? Hoje a gente já fala, né? Então, quando a gente soma só a tomografia, a gente reduz mortalidade em 20%, né? Quando a gente fala em tomografia e cessação de tabagismo, quase 40% de mortalidade associada a câncer de pulmão, né? Então, isso mostra toda essa importância, né? Então, para a gente encerrar, doutora, a pessoa aí, quando tiver esse menor sintoma, né, qualquer sintoma, então tem que procurar para fazer esse exame, né, essa tomografia, é o ideal, é isso? Isso, a tomografia não é para quem tem sintoma, né? Então, ela é como se fosse uma mamografia, né? Que você faz anual ou a cada 2 anos, né? Então, na verdade, a tomografia de baixa dose, ela se enquadra para esses pacientes que eu listei, sem sintoma, né? Então, é para a gente realmente encontrar o inicial, tá? Mas a questão do sintoma é bastante importante. Então, pacientes que têm falta de ar, tosse com sangue, não conseguem fazer muito esforço, dificuldade para andar, tosse persistente por mais de 2 semanas, né? Perda de peso inexplicável e que soma-se a isso fumar, por exemplo, precisam procurar atendimento em saúde, para que seja triado não só o câncer de pulmão, mas outras doenças associadas, né, a condições de vida e ao tabagismo. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso quadro, suas explicações, muito obrigada. Eu que agradeço a atenção e a disponibilidade desse espaço tão importante. Muito obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!